Minha convidada de hoje é a delegada ali da Delegacia de Proteção a Crianças e Adolescentes, a doutora Solângela Guimarães. E esse mês, né, mês de maio, a gente está finalizando o mês, né? Hoje, dia 29, está acabando o mês de maio. Mas esse mês, gente, teve aí o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, por esse motivo que eu convidei a doutora aqui para a gente abordar sobre esse assunto. E eu até comentei com ela ali na recepção que hoje, assim, a agenda dela está bem lotada. Já tem alguns dias que eu estou tentando trazer ela e hoje eu consegui. Porque, na verdade, esse mês vocês focaram bastante nesse assunto, né? Vocês trabalharam aí fortemente baseado aí nesse assunto que é de extrema importância para o nosso município, né, doutora? Bom dia e seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Kézia. Sim, este mês, né, no dia 18, foi o Dia Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, mas a campanha ela é realizada durante todo o mês e, na verdade, temos que realizar durante todo o ano, porque a prevenção ainda é a melhor solução. No caso, eu até encontrei uma informação aqui, né, olhando aqui nas redes sociais, doutora. E eu encontrei aqui, inclusive hoje, né, você vai realizar uma live, né, lá no Instagram. Sim. E aqui tem uma informação que fala bem assim, que o município de Vilhena tem cerca de 500 casos abertos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Isso é um número alarmante, doutor. O que deve ter acontecido? O que está acontecendo com a nossa cidade? Infelizmente, é um número alto. E ainda eu acredito que não seja o número real, porque tem muitos casos subnotificados, né? Ou seja, as pessoas não procuram a delegacia, elas não comunicam. A violência sexual, ela é um tipo de crime que ocorre ocultamente. Então, não tem testemunha, às vezes a vítima ela demora para entender que ela está sendo vítima de violência sexual e quando, através das campanhas, principalmente nas escolas de ensino fundamental, elas começam a entender que aquilo é crime, que aquele carinho não é carinho e sim carícia, elas procuram ajuda. Mas nós temos 550 inquéritos policiais instaurados, 50 do município de Chupinguaia, que é a nossa circunscrição também, e 500 de Vilhena. E todos os dias tem ocorrências policiais sendo registradas, inquéritos policiais sendo concluídos, então é sempre essa média, infelizmente. Doutora, mas veja bem, a criança, geralmente, quando ela denuncia, ela procura o quê? Primeiro ela fala para a mãe, fala para a professora, fala para um amiguinho. Como que essa informação chega até vocês? Então, por isso que é importante a mãe ter esse diálogo, né, com a filha ou com o filho. Seja criança, seja adolescente. Por quê? Porque se a criança não sentir segurança, acreditar que os pais irão bater, não confiar nela, ela tem medo de falar. Porque o infrator, ele usa desse subterfúgio para dizer, sua mãe não vai acreditar em você, ela vai te bater. Então, quando há esse diálogo, quando a mãe acompanha, ou quem esteja substituindo a mãe, a avó, a tia, quem esteja criando essa criança, há esse diálogo com ela, ela consegue chegar e falar. Do contrário, sempre eles procuram a escola. Por isso que a escola é a nossa parceira, né, no sentido de informar para nós o crime que eles tomaram conhecimento. Por quê? Eu sempre pontuo que a criança ou adolescente, eles não irão direto à delegacia, porque é algo muito delicado de se falar e eles têm que compartilhar primeiramente com quem eles têm um vínculo de confiança. E neste caso vai ser o professor, vai ser o orientador. Então nós recebemos de várias formas. A mãe que toma conhecimento vai denunciar, a escola tem feito esse papel de forma brilhante e nós temos buscado aprimorar, né, essa conscientização que a escola, tomando conhecimento, ela deve informar a delegacia. Tem casos, sim, que ela comenta com um coleguinha ou faz um desenho que daí demonstra o abuso que ela está sofrendo. Muitas não conseguem falar, mas elas conseguem demonstrar de outras formas. E a escola vai e encaminha para a delegacia. Na grande maioria, essas pessoas, né, esses abusadores, eles são do convívio, né? Convive junto, às vezes é um vizinho, é um tio, é um padrasto, são aquelas pessoas que estão ali, são homens que estão ali perto. E quando isso acontece, doutora, existe um sigilo por detrás para que essa investigação aconteça? Ou de imediato vocês chegam e abordam abusadores? Porque muitas crianças e adolescentes têm medo disso. Às vezes elas não denunciam ou não falam para alguém porque elas acreditam, na cabeça delas, elas idealizam, imaginam
que a polícia vai chegar na casa, que vai prender a pessoa e que todo mundo vai ficar sabendo e que vai ficar numa saia justa. Como que isso acontece para quem está em casa entenda? Então, ocorre da polícia chegar e apresentar na delegacia quando o crime está acontecendo ou quando acabou de acontecer. Digamos que alguém tome conhecimento que, né, presencie, na verdade, o crime sendo praticado. Aí aciona a polícia militar, que vai até o local e leva o infrator, vítima, testemunhas até a delegacia e é lavrado o auto de prisão em flagrante. Mas como eu coloquei, é um crime que dificilmente tem testemunhas, porque o infrator, ele vai agir no momento em que a mãe não esteja perto, que a avó não esteja perto, enfim. Então fica difícil de ser preso em flagrante. Então quando ocorre da vítima comentar com alguém, essa pessoa vai à delegacia ou a própria escola encaminha. Nós instauramos inquérito policial. Se ela da convivência do infrator mora na mesma casa, nós pedimos medida protetiva para que ele saia, ou se percebendo que a criança ainda está correndo risco, ela é abrigada. Certo? Então, assim, ele vai tomar conhecimento que o crime que a criança denunciou, mas não é de imediato que ele é abordado. Entendi. Temos casos que é possível representar pela prisão preventiva, mas se não tiver nos requisitos que a lei exige, também nós não temos como representar. Então, nós temos vários casos em que é instaurado inquérito, representa pela prisão preventiva e ele aguarda o julgamento já preso. Tem muitos já condenados, mas a maioria é instaurado inquérito policial, o infrator, ele tanto aguarda a conclusão do inquérito policial como do processo judicial em liberdade. Tá. É importante a gente explicar o que é considerado um abuso. Então, isso é bem importante, né? Colocarmos para os pais, para as crianças. O abuso é qualquer toque no corpo da criança ou adolescente praticado por um adulto, ou que esse adulto estimule a criança ou obrigue ou ameace ela a tocar no corpo dele. Então, nós não estamos falando apenas da conjunção carnal. Todos os atos sexuais é considerado estupro. Né? Até 2009, tinha diferença entre estupro e atentado violento ao pudor. Hoje, tudo é estupro. E aí, quando ocorre intrafamiliar, há o aumento de pena. Né? Aumenta a pena pela metade. Então, é um tipo de crime em que a pena é muito alta. E os infratores, eles contam com a impunidade. Mas quando eles percebem que eles foram descobertos, que eles serão punidos, eles ficam por muitos anos presos. Olha só, gente, então, atenção pai, né, mãe também, então todos os envolvidos, a gente sempre tem que estar cuidando das nossas crianças e adolescentes. E isso, na grande maioria, doutora, acontece em casa, no vizinho, na rua, na escola. Nós temos estatística isso a nível nacional, né, que cerca de 80% a 90% é intrafamiliar ou extrafamiliar, mas com pessoas do convívio. Né? Então, que seja um amigo da família, que seja alguém que essa criança, esse adolescente tenha vínculo. Então, assim, aqui em Vilhena mesmo, são raríssimos os casos. Teve aquele caso muito grave, há mais de 10 anos, daquela criança que foi sequestrada por aquele andarilho. Mas, assim, os nossos casos todos são infratores conhecidos da família, ou ele é conhecido da família ou ele é parente da vítima. Tem como a mãe identificar, perceber no comportamento, a criança e adolescente demonstra alguma coisa de diferente, assim? Demonstra porque são vários os fatores, né? Quando eu falo que a violência sexual é um crime que deixa realmente marcas na alma. Sequelas, né? E a criança e o adolescente, eles vão demonstrar, cada um de uma forma. Por exemplo, o menino, né, ele vai ficar mais agressivo, né? Eles têm eles têm que exteriorizar essa raiva deles, que eles não podem fazer contra o infrator, então eles vão fazer um amiguinho, às vezes, da escola, vai ficar desobediente. O rendimento escolar, tanto do menino como da menina, eles diminuem muito, porque eles não conseguem prestar atenção, eles não conseguem focar, né, na escola. A menina, ela começa a usar muitas, né? Isso é assim do dia a dia que a gente vê, usar roupas muito fechadas, né? Tentando inconscientemente se proteger, porque ela pensa assim, se eu colocar um moletom todo dia, ainda que seja uma temperatura de 30 graus, o infrator não vai me ver. Então ela tenta ali se proteger. Se for criança muito pequena, que não fazia mais xixi na cama, vamos assim dizer, volta a fazer, há uma regressão no comportamento dessa criança. Muitas meninas começam a se mutilar, né, se autolesionar, como uma forma de escape daquela revolta. Então, depende. Se for adolescente, ela vai ter esse comportamento, vai ficar, às vezes, mais agressiva, vai, às vezes, ficar mais quieta. Se ela era muito comunicativa, ela se fecha. E se for criança, ela também vai demonstrar dessa forma. Rendimento escolar, não presta atenção,
atenção, não interage com os coleguinhas, aí no período escolar, no intervalo, ele não quer brincar, fica sempre no cantinho. Então, por isso que é importante esse olhar tanto dos pais como dos educadores, porque são as pessoas que mais convivem com as crianças e adolescentes. E vale ressaltar também, gente, que deixa sequelas pro resto da vida, né, doutora? Essa pessoa, ela vai ter aí sequelas, traumas, que de certa forma vão atrapalhar ela no futuro, até de se relacionar com uma outra pessoa, né? Ah, sim, porque nós temos casos de vítimas que foram quando crianças, hoje são adultas, casadas e têm dificuldades no relacionamento, porque muitas não conseguem falar que foram vítimas de violência sexual, que é algo muito delicado para a pessoa expor. E às vezes o companheiro, o esposo não entendem e acabam saindo de um casamento, entrando em outro relacionamento e sempre se frustrando, né? Porque às vezes não conseguem pedir ajuda. Por isso que tanto o combate no sentido da punição como o atendimento psicológico para a criança e adolescente é muito importante. Doutora, a internet hoje em dia, ela influencia de alguma maneira o crescimento? E muito, porque nós estamos falando do contato físico. Mas nós hoje temos, inclusive, doutrinariamente falando, o estupro virtual. Não está previsto em lei, mas já é uma visão. Inclusive foi até abordado na novela recentemente, né? Então, foi abordado esse assunto, esse tema. Por quê? Porque é aquilo que a gente coloca, a gente protege os filhos, não deixa dormir fora, não deixa sair com pessoas que você não conhece, e está sempre próximo. Mas aí você entrega um aparelho celular para uma criança ou adolescente, principalmente uma criança que ainda assim, muito inocente no sentido de mundo, e coloca ela dentro de um quarto. E de repente ela começa a conversar, achando que está conversando com uma amiguinha da mesma idade ou um amiguinho, e quando vê é um pedófilo, que daí começa a pedir fotos para ela, vídeos de cunho sexual, e a criança acaba sendo estimulada a fazer, e quando não faz, começa a ser ameaçada. E aí, como ela tem muito medo, porque os pais não sabem que ela está praticando aquele ato, ela acaba cedendo. Então, infelizmente, isso ocorre tanto com crianças como adolescentes. E na nossa cidade, como eu falei, é um crime que ocorre, né, ocultamente, não é divulgado, porque tudo corre em segredo de justiça. Mas nós temos casos de crianças que foram abordadas por pessoas de outro estado, né, da região, de outra região, e pedindo fotos, e a criança enviou, né? Uma criança de 9 anos. 9 anos. Então, tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes as mães falam, olha, o casal é separado, ela precisa ter contato com o pai, e ele entregou um aparelho celular para que ela tenha esse contato. Mas mesmo assim, tem que estar se monitorando. A criança está muito tempo dentro do quarto, o que essa criança está fazendo? O que esse adolescente está fazendo? Né? Ter acesso a esse aparelho celular ou outro meio eletrônico que ela use para poder ter acesso às redes sociais e saber com quem ela está conversando. Olha só, gente, olha um perigo aí, né? Olha, e tem aqueles casos também que começa uma conversinha ali na internet, doutora, e marca até encontro, né? Olha o perigo. Sim, e no caso dos meninos, o que ocorre? Eles começam nos jogos. E os jogos é um mundo sem lei. Porque todos vão conversando, você interage com pessoas do mundo todo. Do mundo todo, e sem aí, saber quem é. Ele está achando que é um menino da mesma idade que ele, e quando vê, já sai dali, já vai para uma outra área privada e começa assim um contato, uma conversa, e também uma forma de abordagem em relação aos meninos. Então, às vezes tem aquela questão, realmente o alvo é meninos de 0 a 12 anos, mas ocorrem muitos crimes sexuais contra meninos também. Doutora, já para a gente finalizar, já são 7 horas e 30 minutos, quando a professora, ou o tio, a tia, ou alguém percebe o comportamento estranho da criança, percebe que pode haver algo de estranho ali, algo de errado no comportamento da criança, mas a criança não fala, o que pode ser feito nesse caso? Então, se a família tiver condições financeiras de encaminhá-la primeiramente para um psicólogo, é de suma importância, porque na delegacia também nós temos que ter um cuidado para não revitimizá-la. Porque às vezes ela está tão traumatizada que não adianta chegar lá e nós ficarmos perguntando, né? O município, nós tivemos até uma reunião a semana passada, Ministério Público, Secretaria, a SEMAS, né, o secretário do Serviço Social, da Secretaria de Ação Social, de Saúde, porque para criar dentro da área da saúde um núcleo de atendimento psicoterapêutico para essas crianças. Por quê? Porque eu falo, quando uma criança ela se sente mal fisicamente, ela recebe atendimento médico. E no caso da violência psicológica, que também os traumas são tremendos, inclusive causa até problemas físicos, né? Por causa
da violência que ela venha sofrendo psicologicamente, e essa criança precisa também do atendimento. Então, quando estava tendo o atendimento, a criança era encaminhada para a psicóloga e depois ela era reencaminhada para a delegacia. Agora, ela costuma falar com alguém que ela tem muita confiança. Às vezes a mãe não consegue, porque é algo assim tão constrangedor falar, quando é o padrasto, quando é o avô materno, quando é o tio, que é algo ligado ali à mãe, então ela não consegue. Mas ela consegue falar com a tia, ela consegue falar com a amiga, ela consegue falar com a madrinha. Então, assim, alguém que tem esse vínculo, que ela tem esse vínculo de confiança com o adulto e ela tenha mais liberdade. Porque é algo realmente que, para a mãe, elas muitas vezes não conseguem pela vergonha da situação. E quando isso acontece, a pessoa tem que procurar direto a delegacia? O que ela tem que fazer? Sim. Ela pode, olha, tem vários tipos de denúncias, o que nós sempre colocamos, nós não precisamos saber quem denunciou, e sim o fato. Isso. Se a pessoa quiser procurar diretamente a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, ela funciona no mesmo prédio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, na Avenida Paraná. Se ela também pode registrar na Unisp, que funciona 24 horas, mas caso ela fale, olha, eu não quero me envolver, eu não quero me expor, ela liga no 197, que é o número da denúncia anônima da Polícia Civil do Estado de Rondônia, que de imediato é encaminhado para a cidade onde, em tese, o crime ocorreu. Então, digamos que o crime tenha ocorrido em Cabixi, né? Eles vão encaminhar para a delegacia responsável e investigar aquele crime. Entendi. No caso, seria Colorado Oeste. Pimenteiras vão encaminhar para Cerejeiras. E assim sucessivamente. No caso de Vilhena, encaminha diretamente para cá. Tem também o Disque 100, né, que é um disque do governo federal, que também é totalmente anônimo, e de imediato eles encaminham para o local onde, em tese, o crime ocorreu. E a partir de então é instaurado um inquérito policial para se investigar. Porque muitas vezes as pessoas elas têm medo de falar, mas eu não tenho como provar. E eu sempre coloco, quem tem que provar é o Estado, por meio da Polícia Civil. A investigação cabe a nós. O cidadão cabe só trazer a notícia. Eu desconfio, eu não tenho certeza, porque não cabe a ele investigar. Entendi. Então, aí sim, olha, nós temos uma suspeita, e aí a Polícia Civil investiga, tendo indícios, é concluído esse inquérito, o infrator, muitas vezes, como eu falei, representamos pela prisão preventiva. Ele é preso antes da conclusão do inquérito policial. Se não tem elementos legalmente falando, porque tem requisitos que a gente tem que obedecer para pedir a prisão. Ele responde em liberdade, mas depois sai a condenação e a Polícia Civil cumpre o mandado de prisão. Qualquer instituição policial recebe a decisão do mandado e é cumprido. Então, o que a gente pede para a população, para qualquer pessoa que saiba, faça a denúncia anônima, caso não queira denunciar pessoalmente na delegacia. Pode ligar também no 3322-5851, que é o telefone da DPCA, que nós também recebemos a ligação e registramos a ocorrência como denúncia anônima. Doutora, muito obrigada, tá bom? Muito obrigada pela sua visita. Hoje o dia também vai ser bem corrido, né? Já tem alguns dias que eu estou tentando trazer a doutora, mas assim, a agenda bem lotada, e que bom que vocês estão trabalhando aí duro e empenhados nesse objetivo, né? Que é proteger as nossas crianças e adolescentes. Obrigada, viu? Por tirar esse tempinho e partilhar essas informações com a gente. Eu agradeço, eu agradeço a oportunidade, porque quanto mais pessoas forem orientadas e sabendo que a prevenção ainda é a solução, então oriente o seu filho, oriente que parte do corpo que não pode ser tocado, tanto no menino como a menina. Né? Sim, explicar mesmo. Porque se evitarmos, eu falo que todo esse trabalho, esse mês realmente tem sido bem cansativo, no sentido de várias palestras, várias reuniões tratando do tema, mas se nós conseguirmos evitar que uma criança ou adolescente seja vítima dessa violência tão terrível, já é uma vitória, porque como eu falei, as sequelas elas percorrem a vida dessa vítima. Então, quanto mais pessoas souberem e buscar realmente, se o crime aconteceu, denuncie. Mas o mais importante que a gente busca mesmo é a prevenção. Então, antes de acontecer, oriente para que seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu neto, sua neta não seja vítima desse crime. Obrigada mais uma vez, tá? Tudo de bom.